Pessoal, boa tarde. Aula de integradas. Semana passada não teve, né, gente? Devido ao feriado, então hoje a Pro tem que dar um up, porque na outra semana já é a nossa prova de integradas. Vamos lá? Vamos lá com a Pro. Livro Vem Voar, página 102 a 121, e depois eu vou usar um pouquinho o caderno. Então vamos lá, deixa aí do lado o lápis, escrever, um lápis colorido ou marca-texto. Página 102. A água no dia a dia, usos da água que a gente vai falar nesse capítulo. No capítulo anterior, vimos que a água teve um papel muito importante para o início e desenvolvimento da agricultura e o surgimento de cidades. Agora, estudaremos outros usos da água. Número 1. Lápis na mão. Quais são os usos da água que você conhece? Então, coloca lá. Utilizada em casa para higiene, para corporal, para limpeza, para hidratar, para fazer comida, nas indústrias, na agricultura e na pecuária. Então, vamos colocar assim, ó. Dentro, na casa, né, para higiene corporal, limpeza, hidratação e alimentação. Nas indústrias, na agricultura e na pecuária. Tá ótimo. E atividades de lazer também a gente usa bastante água. As águas oceânicas. Embora as águas oceânicas sejam salgadas e, portanto, impróprias para o consumo humano e o uso na agricultura, elas são muito importantes nas atividades cotidianas. Os oceanos e mares são o habitat de inúmeras espécies de seres vivos e também são utilizados como vias de circulação de embarcações, além de fornecer recursos como o sal e até petróleo do fundo do leito marítimo. Gostaria que vocês riscassem da palavra os até marítimo. Vamos à página 103. Página 103. Página 103. As águas doces. Agora veja quais são os principais usos da água doce. Uso doméstico. Além de beber água para nos manter hidratados, a utilizamos para fazer higiene corporal e a limpeza da casa, preparar alimentos e regar as plantas. Uso industrial. Nas indústrias, a água é utilizada para lavar objetos, encanamentos e instalações. Também é usada para aquecer ou resfriar objetos e dissolver substâncias. Ela é utilizada na fabricação de muitos produtos que utilizamos. Gente, vocês podem até riscar o uso doméstico, o uso industrial, porém, a prova vai colocar no caderno do jeito que vai estar na prova, tá bom, gente? Então, vamos lendo aí. Uso agrícola. A água é utilizada na agricultura para irrigar plantações, complementando as precipitações naturais, que são as chuvas, e no processamento de plantas e grãos. Geração de energia. A energia do movimento da água em cachoeiras, quedas d'água, marés e ondas pode ser transformada em energia elétrica. Transportes. Os rios também funcionam como vias de circulação para embarcações de diversos tipos, que transportam pessoas e mercadorias de maneira mais econômica e menos poluente do que os carros e caminhões, por exemplo. Lazer. Muitas atividades de lazer podem ser feitas na água: navegação turística, esportes como canoagem e natação, pesca esportiva, entre outras. Página 104. Na página 104, a gente vai ver os transportes aquáticos. Você já viajou pelas águas de rios ou oceanos? Como foi essa experiência? Vimos que os primeiros grupos humanos começaram a se reunir às margens dos rios, onde podiam matar a sede e plantar. E é possível que em algum momento tenham começado a imaginar maneiras de se locomover pela água. Então, gente, aqui eu nem vou entrar muito em detalhe. Gostaria, se vocês tivessem um tempo, que vocês lessem desde da pré-história, depois de 4.000 a.C. a 476 a.C., depois de 1453 a 1789 depois de Cristo. Aí depois vieram aqui, né, na Idade Contemporânea, que foi utilizado 1789 depois de Cristo até os dias atuais. E hoje, né, um navio movido a energia nuclear, que
utilizado pela Marinha dos Estados Unidos navegando pelo Mar do Japão. Se vocês puderem dar uma lidinha, isso é a nível de conhecimento, isso faz muito bem pra gente, são informações, tá bom? Vale muito a pena. As perguntas que estão aqui embaixo não precisam fazer, só vou ler aqui em cima. O transporte aquático é uma das formas de transporte mais antigas criadas pela humanidade. Pode riscar aqui para esse primeiro parágrafo. Ao que tudo indica, troncos de árvores foram a primeira forma de transporte aquático. Até hoje, isso é usado na Amazônia, né? Eles usam às vezes tronco de árvore para as crianças estudarem, para se locomover até a escola, para passar por o rio, pois estavam disponíveis na natureza e não afundavam. A ideia foi aprimorada com outros materiais e técnicas. Os troncos foram esculpidos, primeiro virando canoas e jangadas, e depois, com mais conhecimento e com o desenvolvimento tecnológico, puderam ser feitos barcos à vela, a vapor, navios e etc. Voltando, aqui você pode ler a nível de conhecimento, vale muito a pena, tá, gente? Página 106 vem uma experiência, acho que teve um aluno que fez essa experiência do que afunda e do que não afunda, né? Então, esse aqui também a Pro não vai ler com vocês devido ao tempo escasso que a gente tá. Por isso, a Pro solicitou a vocês uma experiência que amanhã na aula do Meet eu vou mostrar, vou socializar com vocês a experiência de todos, tá bom? E uma das experiências seria essa daí, o que a gente pode dizer que afunda e o que pode dizer que não afunda na água, tá bom? Se tiver um tempinho, até eu faço com vocês pela aula do Meet essa experiência, tá? Vamos lá? Página 108. A água e a energia elétrica. Há diversas maneiras de se obter energia elétrica. Agora eu gostaria que vocês escassem do no até rios. Aqui, ó, do no até rios. No Brasil, a energia elétrica é obtida em maior parte das quedas d'água, pois o país apresenta um grande número de rios. Então, a energia mais utilizada no Brasil é a energia hidrelétrica, que vem das águas. Por quê? Porque nós temos uma natureza riquíssima em rios. Quando um rio está seguindo o seu curso e passa por um terreno íngreme, ou seja, muito inclinado, suas águas caem e a energia da queda d'água pode ser utilizada para gerar energia elétrica. Esse é o princípio do funcionamento das usinas hidrelétricas que transformam energia da queda d'água em energia elétrica. Veja como uma usina hidrelétrica funciona. Esse aqui, ó, bem legal também para vocês lerem com calma e ver certinho aí. A Pro vai mostrar uma coisa hoje lá no caderno, no final da aula, que vai mostrar bem isso aqui, tá? As principais hidrelétricas do país estão localizadas principalmente nos rios que desaguam nos rios Paraná e São Francisco. Porém, algumas usinas hidrelétricas foram construídas nos rios próximos ao Amazonas e outras sendo projetadas. As respostas 5 e 6 também não precisa, a Pro vai colocar no caderno. Vamos para a página 109. Outros modos de gerar a energia elétrica. Além da água, podemos utilizar outras fontes para gerar energia elétrica. Você conhece alguma delas? Então, tem as fontes de energia não renováveis. Suas reservas são limitadas, ou seja, podem se esgotar. E as renováveis, que são suas reservas retornam ao ambiente por meio dos ciclos naturais. Então, uma utiliza os próprios recursos da natureza e os outros não. Então, vamos lá comigo. Carvão, usado como combustível para muitas centrais elétricas e para uso doméstico. É uma energia que não se renova. Acabou o carvão, acabou o carvão. Gás natural, usado como combustível em algumas centrais elétricas e em carros. Petróleo, transformado em combustível, usado em diversas máquinas como motores. Energia nuclear é obtida a partir do urânio, um metal encontrado em certas rochas. O urânio armazena grande quantidade de energia que é liberada quando é quebrado. Agora vamos nas principais, as energias renováveis. Qual uma delas? O sol. Além da gente de colocar a roupa no varal, o sol seca a roupa, tudo.
Hoje, nas casas, são usados painéis solares para aquecer a água ou produzir eletricidade, tá? Eu não sei na casa de vocês, na minha casa tem essas telhas em cima lá do teto, né? Que são os painéis, que faz com que a água do chuveiro, a água da piscina, ela aqueça, tá? Vento movimenta as hélices de turbinas, gerando energia elétrica para ser distribuído para residências e indústrias. Isso é muito utilizado principalmente na região Nordeste, lá no Ceará, um local que sempre tem vento, movimenta essas turbinas. Mas fique tranquilo, que depois que a gente passar essa correria até a prova vai dar uma atividade sobre as fontes de energia para vocês terem no caderno. Biomassa, a madeira e os resíduos orgânicos são utilizados para obter gás combustível. No Brasil, o bagaço da cana-de-açúcar é muito utilizado. E crosta terrestre, o calor da crosta terrestre é utilizado para aquecer água ou produzir eletricidade. É preciso pensar em fontes alternativas para gerar energia elétrica de forma sustentável, ou seja, causando menos impacto na natureza. O uso de algumas fontes, como petróleo, carvão, gás natural e energia nuclear, contribui para a poluição do ar e das águas, além de causar desmatamento e outros problemas ambientais. Então, as melhores fontes de energia, na verdade, renováveis, né, é o vento, no caso, e o sol, né? Página 110. Aí a gente chegou agora em uma das cataratas que a Pro falou ali agora atrás, mas eu vou dar esse exemplo ainda no caderno. As cataratas do Iguaçu e a hidrelétrica de Itaipu. A usina hidrelétrica de Itaipu é a maior do país, está localizada no Rio Paraná, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. As águas do Rio Paraná promovem o funcionamento da usina, que em 2016 bateu o recorde mundial de produção de energia, produzindo naquele ano o suficiente para abastecer todo o planeta por 2 anos. Olha que beleza, gente! Além da hidrelétrica, a região banhada pelos rios Paraná e Iguaçu abriga as cataratas do Iguaçu, um conjunto de quedas d'água que é patrimônio natural da humanidade, que atrai turistas de todo o mundo. As cataratas do Iguaçu estão localizadas dentro do Parque Nacional do Iguaçu, um dos mais antigos do Brasil, criado no ano de 1939. Parques nacionais são áreas de proteção criadas para preservar ecossistemas considerados importantes por causa das espécies que abrigam e da beleza de suas paisagens. Para realizar pesquisas científicas e atividades educacionais de recreação e de turismo ecológico, é necessário respeitar as normas do parque. Página 111. O Parque Nacional do Iguaçu é considerado, esse eu gostaria que vocês escassem, da palavra o até etc. Daqui, ó, do o até etc. O Parque Nacional do Iguaçu é considerado patrimônio natural da humanidade também porque abriga uma grande biodiversidade, incluindo animais e plantas em risco de extinção, como a onça-pintada, a onça-parda, o jacaré de papo amarelo, o papagaio de peito roxo, o gavião real, a peroba rosa, a araucária e etc. Além disso, sua beleza e paisagem raras fizeram desse parque a primeira unidade de conservação do Brasil a ser instituída como Sítio do Patrimônio Mundial Natural pela Unesco em 1986. Aqui também é uma foto das cataratas do Iguaçu. Até aqui as pessoas podem chegar para ver as cataratas, tá? Não sei se vocês já foram lá, é magnífico. Que características da região explicam a criação do Parque Nacional do Iguaçu? Não precisa responder, mas as características são a existência de espécies animais ameaçadas de extinção, a preservação da vegetação e a beleza das paisagens. Além das cataratas do Iguaçu, o Rio Paraná também abrigava outro impressionante conjunto de cachoeiras conhecido como Salto de Sete Quedas, formada por 19 cachoeiras divididas em 7 grupos. Era a maior queda d'água do mundo em volume de água e desapareceu com a formação do lago da usina hidrelétrica de Itaipu em 1982.
A inundação de grandes áreas é um dos principais impactos ambientais causados pela construção de usinas hidrelétricas. Cidades, florestas e cachoeiras desaparecem debaixo da água. As pessoas que vivem nas áreas que serão inundadas são forçadas a se mudar. Animais e plantas de diversas espécies morrem e muitos perdem seu habitat. Foi o que aconteceu com o Salto de Sete Quedas, submerso em apenas 14 dias. Então tem um lado muito negativo também. Quando se faz uma barragem para construir uma usina hidrelétrica, infelizmente as pessoas que moram próximas têm que se mudar. Muitos animais lá morreram e perderam suas espécies, plantas também. Então tem umas desvantagens também, tá? Aí não precisa fazer a número 2 também. Daí, vamos para a página 112. O consumo de água doce. Embora grande parte da superfície do planeta seja coberta de água, apenas pequena parte dessa água é doce e está disponível para o consumo humano. Cerca de 70% da superfície do nosso planeta é coberta pelas águas. Desse total, 97,5% é água salgada e somente 2,5% é água doce. Vamos fazer uma comparação. Imaginem que você está numa festa com 1000 copos de refrigerante, sendo que desses copos só podem ser servidos 25. Esse seria o equivalente à água doce do planeta. Para complicar ainda mais a situação, 70% dessa água doce está sob a forma de gelo e os 30% restantes no estado líquido, ou seja, dos 25 copos de refrigerante, sobram apenas 7,5 para serem servidos. O restante está congelado. O gráfico a seguir apresenta a quantidade de água doce usada nos setores industrial, agrícola e doméstico. Aí que a gente vê o grande impacto que faz com que a grande vilã, da água seja a agricultura. Mas a gente vai ver, eu vou pôr isso no caderno também, porque isso aí é matéria de prova. Lápis na mão. Número 7. A partir dos dados indicados no gráfico, responda: qual é a atividade que consome mais água no mundo? Escreve lá: a agricultura. Tomando água, gente. B. Quais são as regiões do mundo em que a indústria consome mais água que em todas as outras atividades? Na América do Norte e na Europa. Na América do Norte e na Europa. Embora o uso doméstico corresponda a uma pequena parte de toda a água consumida no planeta, é importante pensar sobre nossas atitudes diárias que podem reduzir o consumo de água. Quando usamos a água de forma consciente em nossa casa, estamos colaborando diretamente para a conservação desse recurso. Não precisa fazer também a número 8, que falava assim para você escolher um dia dessa semana e tentar lembrar desde a hora que você acordou até a hora que você foi dormir, onde você fez uso da água. Vamos lá? Página 114. Aí, a Pro solicitou um desenho para vocês, que eu já vou usar já no caderno. Distribuição e tratamento de água e esgoto. Como vimos, entre os principais usos da água doce estão o doméstico, o industrial e o agrícola. Mas você sabe que o caminho a água percorre para chegar às casas, plantações, indústrias e outros lugares? Até se tornar própria para o consumo, a água passa por uma rede de canos e tubos que captam a água de rios e represas e a conduzem para estações de tratamento. Observe a imagem a seguir. Então, vamos lá. Número 1. A água é captada e levada para a estação de tratamento. 2. Na água são aplicados cloro, cal e outras substâncias que farão a limpeza. 3. A água passa pela segunda limpeza, clarificação. Ela recebe sulfato de alumínio que ajuda a sujeira a se aglutinar e formar flocos. Os flocos mais pesados se depositam no fundo do reservatório. A água depois ainda é filtrada. 4. A água recebe cloro e flúor. O flúor ajuda na prevenção da cárie. 5. A água é armazenada em grandes reservatórios de distribuição. 6. Por causa de vazamentos na rede de distribuição, 37% da água potável não chega a ser consumida, pois se perde no caminho. 7. A água é armazenada nos reservatórios de bairro. 8. A água é distribuída nas casas. Aí tem o vermelho. O que é o vermelho? É como a água sai da nossa casa, que é a estação de tratamento.
Depois de usada, a água vira esgoto, que é levado para a estação de tratamento. 2. O esgoto passa por tanques com grades para retirada de papel e plástico, por exemplo. 3. O esgoto passa por caixas onde é retirada a areia contida nele. 4. O esgoto descansa para que as partículas de sujeira se separem da água. 5. O esgoto é levado para o tanque de aeração, onde recebe partículas de ar que ajudam a diminuição da sujeira. Aí passa todo o processo, tá? Aí tem umas perguntas aí embaixo, né? 9. Qual a importância de se tratar a água e o esgoto? Eu vou só falar, não precisa escrever. A grande importância é para não poluir, né? Os rios, as represas, as fontes de água doce que existem. Essa é a fundamental para se tratar. Número 10. No município onde você reside, a água e o esgoto são tratados? Sim, a gente já vai ver já lá no caderno. 11. Em lugares onde não há rede de esgoto ou estações de tratamento, a água suja que sai de casa é despejada diretamente em córregos e rios. O que acontece aos córregos e rios que recebem esgoto não tratados? Eles ficam com suas águas contaminadas e o seu solo também contaminado. Então, tudo que se planta ali perto, usando aquela água, aquele solo, está contaminado. E vai fazer o quê? Provocar doenças em quem está comendo esses alimentos, né? Página 116. O rio Tietê e suas mudanças ao longo do tempo. Você já ouviu falar no rio Tietê? A gente já ouviu, né, gente? Que a gente viu lá no livro Currículo em Ação. O que você sabe sobre ele? A nascente do rio Tietê está localizada no município de Salesópolis, no estado de São Paulo. Ao contrário de outros rios, seu curso não segue para o mar, e sim para o interior do estado. Depois de percorrer quase 1.100 quilômetros, ele deságua no rio Paraná. Por causa de sua extensão, o rio Tietê foi uma importante via de circulação no passado e continua sendo até hoje. Gostaria que vocês escassem do por até hoje. Mas ele não é poluído em todo o seu curso. A Pro já explicou isso também para vocês. Apenas nos trechos situados ao longo da cidade de São Paulo e em seus arredores, pois há muitas indústrias e moradias que lançam esgotos e outros resíduos sem tratamento da água. Aí a Pro solicitou para vocês fazerem esse mapa aqui, que a gente já vai usar já no caderno. O Tietê no passado. Os indígenas que viviam nas áreas próximas ao Tietê, que significa rio verdadeiro, o utilizavam para pescar, se banhar e se divertir. Quando os portugueses conquistaram o território, o rio passou a ser utilizado pelos bandeirantes para a navegação e exploração da região. Lembra que a Pro explicou isso para vocês? Você vê que vocês escassem aqui do os até a região, que os bandeirantes pegavam e usavam esse rio para chegar e desbravar o interior e descobriram, entre aspas, o interior paulista. Já no século XX, a cidade de São Paulo havia crescido bastante e o rio Tietê teve uma opção de lazer. Leia na próxima página o depoimento do Sr. Joaquim Pereira Filho, que nasceu na cidade de São Paulo em 1931, página 117. Eu aprendi a nadar no rio Tietê. Tinha umas caixas grandes colocadas dentro d'água e que boiavam, chamadas cocho, e as pessoas aprendiam a nadar lá. Meu pai nadava razoavelmente bem e nos ensinou. O rio Tietê era um rio extraordinário. Nós fazíamos outras coisas lá. Quando era mais adolescente, eu podia andar nas catraias e remar. Nós pescávamos muito no rio Tietê, um pouquinho depois de São Miguel, porque em São Miguel tinha uma fábrica que jogava muitos detritos que matavam os peixes. Eu tenho fotografia dessas pescas e às vezes eu olho e penso, mas que coisa bacana, nós pescávamos ali e às vezes pegávamos peixes grandes. Lápis na mão, número 12. Escreve embaixo aqui, tá bom, gente? Ó, aqui embaixo. Que atividades o senhor Joaquim fazia no rio Tietê? Ele nadava, pescava e passeava de barco. Nadava, pescava e passeava de barco. O que ele achava do rio Tietê naquele período? Maravilhoso, o rio era maravilhoso. Agora uma resposta sua. Você aprendeu a nadar? E a pescar? Onde? Eu mal sei me virar, porque eu tenho medo de água.
Pescar, aprendi um pouquinho. Onde? Com um senhor que trabalhava junto com meu pai, e me ensinou. Agora vocês eu não sei. E o meu pai trabalhava no sítio e lá tinha um rio. Aí aprendeu lá, pescar. Nadar, até hoje eu sei me virar. O Tietê no presente. Até os anos 1960, o rio Tietê era bastante frequentado pelos moradores de São Paulo. Porém, o descarte de esgoto e outros materiais no rio poluiu suas águas. Leia o depoimento da remadora Ana Helena Pussetti. Em 1999, eu era diretora do remo do Clube Espéria. Para celebrar o centenário do clube, resolvemos realizar uma regata no rio Tietê. Remar no rio Tietê bem embaixo da Ponte das Bandeiras. Em 1999, foi uma ousadia remar no rio Tietê. Os bombeiros, vestidos com roupas especiais, acompanharam todas as provas dentro de um barco inflável. Uma draga foi colocada atravessada no leito do rio para evitar que grandes quantidades de lixo viessem boiando e atingissem algum barco. E tudo isso para colocar 6 barcos a remo na água. Até os anos 1970, as regatas eram disputadas. Nesse mesmo lugar, o rio vivia cheio de gente e barcos. O rio Tietê não estava isolado. Tem uma pergunta aqui embaixo, vamos responder aqui do lado. De acordo com o texto acima, por que em 1999 entrar com um barco no rio Tietê e remar não era mais tão simples? Coloca lá, porque o rio estava muito poluído. Porque o rio estava muito poluído. Agora tem bastante atividades. Mais atividades. Leia o texto a seguir e responda as questões. Uma pesquisa publicada no American Journal of Public Health dos Estados Unidos constatou que mais de metade das crianças e adolescentes no país não bebe água o suficiente. Os pesquisadores observaram que uma boa parte das crianças que tomavam menos água do que o recomendado tinha pelo menos um grau leve de desidratação, o que pode deixar o organismo mais debilitado e propenso a infecções. Para saber se a criança está bem tratada, a melhor maneira é observar a urina, avaliando a cor, o volume e a frequência com que seu filho vai ao banheiro. O ideal é que o xixi seja claro, abundante, bastante e eliminado muitas vezes ao longo do dia. Outro sinal é observar a mucosa da boca. A saliva tem que estar fluida, líquida, não espessa, como os chicletes, diz Nilma. Olho encovado, conhecido como olho fundo, com pouco brilho e choro sem lágrimas também serve de alerta que a pessoa está tomando pouca água. Letra A. Em média, quantos copos de água você toma por dia? A Pro toma de 2 a 3 litros. Mas é você. B. Quais são as fontes de água doce no planeta Terra? Coloca lá. A água dos rios, dos lagos, represas e as águas subterrâneas. Água dos rios, dos lagos, represas e águas subterrâneas. Letra C. Além do consumo, em quais outras atividades os seres humanos utilizam a água? Além de beber, eles usam para a higiene corporal, para a limpeza da casa, para a alimentação, para o lazer, para molhar as plantas, para dar para os animais e etc. Página 119. Analise o gráfico e responda as questões. Média do consumo de água global. Olha lá, a agricultura lá. A agricultura usa-se 70% da água do planeta. A indústria 19% e doméstica mais ou menos 11%. Qual é a situação do consumo de água de uso doméstico em comparação com os demais? Coloca lá a resposta da letra A. O uso doméstico é o que consome menos água, quando comparado à indústria e agricultura. O uso doméstico é o que consome menos água, quando comparado aos usos industrial e agrícola ou agricultura. B. Em sua opinião, a situação nos permite usar água diariamente em nossas casas sem controle? Não, de jeito algum. Por quê? Porque a gente tem que pensar nas próximas gerações. De jeito algum, a gente tem que saber usar para não faltar. 3. O que é uma estação de tratamento de água? Coloca lá. É o local onde a água que chega dos rios é tratada
e as impurezas são eliminadas através de aplicação de produtos químicos e várias filtragens. Então, vamos lá. É o local onde a água que chega dos rios é tratada e as impurezas são eliminadas através da aplicação de produtos químicos e filtragens. Podemos consumir as águas dos rios diretamente sem nenhum tratamento? Não. Por quê? Porque elas contêm impurezas prejudiciais à saúde. Não porque elas contêm impurezas prejudiciais à saúde. Observe a fotografia e responda as questões. As moradias na fotografia parecem estar ligadas à rede de tratamento de esgoto? Não, porque olha aqui, ó o cano aqui, tá vendo, ó? Tudo saindo água direto já no rio. Não, essas moradias lançam seu esgoto direto nas águas do rio. B. Que problemas são causados pela falta de encanamento e de tratamento do esgoto? Vamos lá. Doenças relacionadas à água contaminada, tipo diarreia, leptospirose, cólera, hepatite. E também o esgoto não tratado polui a água e o solo, né? Que a Pro já falou ali atrás. E depois vão para as plantas, vão para os animais e eles acabam contaminando a gente a hora que a gente faz o consumo, né? De vegetais ou de carne. 5. Quais eram as fontes de energia utilizadas nas embarcações do passado e no presente? Então, coloca lá. No passado, era vapor e depois... Não, também eles utilizavam até a força, né? O remo, né? Então, vamos lá. Utilizavam o vapor, a força muscular... Depois, os combustíveis derivados do petróleo. E algumas utilizam energia nuclear. Página 121. Leia o texto e responda a que se pede. Estima-se que o desperdício de água no Brasil chega a 70%. Onde gastamos nossa água? Em casa, em média, 78% do consumo de água é gasto no banheiro. No banheiro, um banho demorado chega a gastar de 95 a 180 litros de água limpa. Banhos de no máximo 5 a 15 minutos economizam água e energia elétrica. Abra o chuveiro, molhe-se, feche-o, ensaboe e depois abra para enxaguar, ao invés de passar o tempo todo com o chuveiro ligado. Difícil agora no inverno, né, gente? Na escovação dos dentes, mas tem que fazer isso, né? Na escovação dos dentes, escovar os dentes com a torneira aberta gasta até 25 litros. Escove primeiro e depois abra a torneira, apenas o necessário para encher um copo com a quantidade adequada para o enxágue. Isso é muito importante, não deixar a torneira aberta a hora que está escovando os dentes. Na descarga, uma válvula de vaso sanitário no Brasil chega a consumir 20 litros de água tratada quando acionada uma única vez. Aperte apenas o tempo necessário e não jogue lixo no vaso, porque a hora que você joga o lixo, você entope, né? Principalmente se você joga o papel. Aí tem que ir um monte de água para poder desentupir. Na torneira, uma torneira aberta gasta de 12 a 20 litros água por minuto, pingando 46 litros por dia. Na lavagem de louças, lavar as louças, panelas e talheres com a torneira aberta o tempo todo acaba desperdiçando até 105 litros. O certo é primeiro escovar, ensaboar e depois enxaguar tudo de uma só vez. Na lavagem de carros com a mangueira aberta, o tempo todo consome-se em média 600 litros, com balde aproximadamente 60 litros.
Presta bastante atenção nesses cuidados para o desperdício da água, que a Pro colocou isso lá na prova. Vamos lá na letra A. Quais atividades domésticas consomem mais água? Coloca lá. Escovar os dentes, tomar banho e utilizar a descarga. É o que mais a gente usa água. É no banheiro. É escovar os dentes, tomar banho e utilizar a descarga. B. Além das atividades citadas, quais são os outros usos domésticos de água? Coloca lá. Beber, limpar a casa, molhar a planta, lavar roupa, preparar alimentos e etc. C. Em quais atividades domésticas você acha que é possível economizar mais água? Então, aí tá pedindo você, né? Uma das coisas que a gente mais tem que economizar água é no banho e ao escovar os dentes. São as duas, vilãs que a gente mais gasta água, é aí. A Pro parou ali, na página 121. Agora eu vou pedir para vocês fecharem o livro, como a Pro também vai fechar. E aí agora a gente vai lá para o caderno de integradas. Põe a data de hoje, 10/6/2021. E aí a gente vai colocar assim, ó. Bem fácil para vocês não me matarem, porque a gente já leu bastante. O uso da água. Vamos colar as figuras que você recortou. Na aula retrasada, a Pro pediu para vocês recortarem figuras que utilizam água. Até, inclusive, eu falei, por favor, tenta achar uma da agricultura. Por quê? A agricultura é a grande vilã de água no mundo. Então, a agricultura, 70% de toda a água consumida no mundo. Então, você vai colar aqui uma foto molhando. Pro, eu não achei de jeito algum. Se tiver uma molhando uma planta, por exemplo, mas saiba que a agricultura é a grande vilã, tá bom? Mas figuras aí, ou desenho também, pode desenhar agricultura sem problemas. A segunda, que a gente acabou de ler, é a atividade industrial. A Pro tinha colocado até na aula retrasada o uso da indústria. Pode ser assim, uma indústria, ou se aparecer a água lavando ou usando a água na preparação do produto que a indústria está fazendo, sem problema algum. Alguma coisa que relacione à indústria. E depois, é que menos a gente usa, porém não é porque se usa menos no planeta que a gente vai desperdiçar, não. Aqui vocês podem colar escovando os dentes, tomando banho, na piscina, onde mais? Lavando louça, lavando roupa, o que vocês acharam de figura, cola aí tudo que a gente usa em casa, tá? Colou tudo isso, aí a Pro tinha pedido para vocês fazerem um desenho na folha sulfite da água do rio à nossa casa. Então, colhe a folha sulfite que você desenhou. As páginas eram 114 e 115, lá onde a Pro leu sobre o tratamento da água e tinha o tratamento do esgoto. Mas, Pro, eu só fiz o tratamento da água, sem problema algum. Esse aí é uma também das perguntas que a Pro vai colocar lá na prova também. A água do rio até a nossa casa, tá bom? Cola a folha de sulfite, tá? Fique sabendo, grava bem isso, hein, gente? A empresa que cuida da distribuição da água e do tratamento de esgoto em nossa cidade é a Sabesp. O que significa Sabesp? Grava aí, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Isso aqui eu tenho certeza absoluta que está na prova, tá? A empresa que cuida da distribuição da água e do tratamento de esgoto em Itatiba é a Sabesp. O que significa? Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, tá? Primeiro você cola o desenho que você fez na sulfite, depois você escreve isso aí para você gravar já. Percurso das águas do rio Tietê. Lembra que a Pro também solicitou que vocês colocassem folha de papel vegetal e fizessem um mapa também do livro Vem com Ar? Então, o principal rio do nosso estado, o Tietê. Então, você vai colar aquele mapa lá no papel vegetal. Lembre-se, gente, deixa esse caderno bem em ordem, que o caderno tá valendo nota esse bimestre, né? Aí, feito isso, a água gerando energia. Então, a Pro pegou lá do livro uma coisa bem simples e colocou aqui, água gerando energia.
Então, eu coloquei uma foto maior para vocês verificarem. O que acontece? Bom, toda essa parte aqui eles perceberam uma grande quantidade de rios, tá? E essa água aqui, eles constroem barreiras, tá? Então, a hora que constrói essa barreira, tem todas umas comportas. E essas comportas, hoje, são acionadas por controle. A hora que eles veem um volume muito grande de água, abre as comportas. A hora que abre as comportas, fica isso aqui, ó. É o que chama-se às vezes de véu de noiva, né? Parece uma coisa extraordinária. Parece não, é uma coisa extraordinária esse volume de água aqui. Esse volume de água vai fazer com que movimente algumas turbinas, tá? E essas turbinas aqui que vão gerar a energia que a gente usa na nossa casa, que é a energia elétrica, tá? Então vamos lá, vamos ver se a Pro fez um resuminho legal. Então eu escrevi assim, ó. A água passa por tubos que são interligados às turbinas, fazendo girar. Cada turbina é acoplada a um equipamento chamado gerador, formando assim a unidade geradora, que faz a transformação da energia mecânica, que é a energia das turbinas, do movimento das pás da turbina e vai gerar a energia elétrica. Isso aqui, gente, copia, grava muito. Essa pergunta tá na prova, Pro. Se eu não conseguir gravar, eu posso olhar no meu caderno o que você escreveu e fazer igual? Deve, gente. O mais importante é que vocês tenham conhecimento de como que a água daqui, né, com tudo isso aqui, com toda essa barragem, todas essas comportas que ela faz, ela gera a energia. Então, a Pro escreveu aqui como é que ela gera energia. Tá bom, gente? E aí, acho que foi isso. Vamos só dar uma voltadinha lá na aula de hoje, que eu já vou lá para o final. Então, a aula de hoje foi bastante leitura, que a Pro teve que parar várias vezes para tomar água. Então, dia 10/6/2021, tive que dar um up, então foram muitas folhas. A gente foi lendo, algumas eu pedi para vocês lerem depois a nível de conhecimento. Aí, após isso, a gente foi para o caderno, onde a Pro fez uso das figuras que pediu para vocês recortarem sobre o uso da água na agricultura, na indústria e na casa da gente. Aí, pedi também para vocês colocar água do rio à nossa casa e colar a sulfite que vocês desenharam lá nas páginas 114 e 115. Aí, vocês colaram isso aí. Depois, fique sabendo, então nós ficamos sabendo que a empresa que cuida do tratamento da água aqui em nossa cidade é a Sabesp. E o que significa a Sabesp? Que é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Aí, feito isso, a Pro foi lá, pediu para vocês pegarem um mapa que vocês fizeram lá do Rio Tietê, com papel vegetal, e vocês colarem aqui nessa parte aqui, tá bom? Depois disso, a água gerando energia elétrica, que é uma das principais coisas, grande valia para nós do uso da água. Aí a gente viu essa imagem que a Pro colocou grande para vocês perceberem as comportas, todo o represamento da água. E aí a Pro fez uma síntese aqui para vocês. Eu gostaria que vocês colocassem na prova assim, tá? Escreve no caderno para ficar mais fácil. Então agora vamos lá, gente. Dessa vez a Pro não fez um resumo, porque o que eu resumi nas aulas no caderno foi dali que eu fiz a prova, tá? Então, a próxima aula é a avaliação de integradas. Atenção às aulas. Se você não ouviu as aulas, se você não viu com atenção, reveja os vídeos, estude o seu caderno, porque eu tenho certeza que se você estudar as coisas do seu caderno, se você fez tudo direitinho como a Pro pediu, de lá você consegue estudar para a prova. Se necessário, lá reveja as aulas dos vídeos. Estude muito, muito e muito boa sorte. Então, a experiência de vocês, a prova de vocês e o caderno que eu vou solicitar
A semana que vem serão as 3 notas que eu vou compor a nota desse bimestre. Bom, gente, pessoal, muito boa sorte na prova da semana que vem e até amanhã na nossa aula do Meet. Boa tarde.